Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Nessas gravações agora nós estamos completando um ano de Diálogo 360. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma amiga que está comigo desde o primeiro episódio. Amiga profissional de excelência, a farmacêutica que você gostaria de ter como amiga também, eu tenho certeza, doutora Silmara Spinelli. Doutora, obrigada por ter vindo. Muito bom estar aqui. Que alegria te receber. Completando agora esses próximos dias, né? A gente tá gravando agora no mês de julho e é nesse mês que a gente completa um ano de gravações. O primeiro episódio que foi com a doutora Silmara foi ao ar no dia 31 de julho. Que legal. Então, parabéns. Sucesso, né? Sucesso. Obrigada. É uma alegria ter você aqui comigo todos os meses. É uma alegria ter a sua empresa nos apoiando aqui, a Farmácia de Manipulação Empório Magistral. Referência no mercado, não é só quando você tem um manipulado ali para fazer, não. Eu falo isso em todos os episódios. Se você tem uma dúvida, sim, a equipe está lá para te ajudar, né? E isso é uma coisa, é o atendimento, o acolhimento, essa coisa humana, é o diferencial também, além da qualidade dos fornecedores, da matéria-prima ali de excelência que a gente, sim, fala tanto aqui. Então, começar te agradecendo mais uma vez a presença, celebrando esse um ano aqui, né? Muito então, bom. A gente já fez aí algumas temporadas, vou pensar se a gente já vai virar para a próxima temporada ou ainda não, mas é muito legal ter você aqui e o nosso papo rende, né? Então, antes de entrar para gravar essa entrevista, a gente já estava no outro podcast ali na sala ao lado, né? Conversando muito. Uma hora falando. Tendo ideias para o que a gente vai falar. E assim, não falta assunto. Com a doutora Silmara não falta conteúdo. Ela é muito ativa, está sempre estudando. E a gente vai ter a oportunidade de abordar alguns assuntos aqui nessa entrevista que a gente elencou. Mas eu quero começar, doutora, pela imunidade, tá, né? Então, começar que agora a gente tá no inverno, né? Deu uma avalanche de gripe e resfriado, doutora. Não sei se aconteceu isso, sim, com as pessoas próximas a você, mas comigo aconteceu muito, assim, aquele efeito dominó. Cada um sarando e o outro pegando, né? Então todo mundo aí é premiado, mesmo vacinado, mesmo tomando os cuidados, né? Enfim. Queria falar um pouquinho de imunidade, que é uma grande questão. Todo mundo quer melhorar a imunidade. Parece que não é uma coisa só que a gente faz, né? Tem um conjunto aí, uma série de decisões que a gente deve tomar, de repente, todo dia. Sim. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar você, né? Pelo um ano de programa, de conteúdo de qualidade. Eu acho que o Diálogo 360, vida longa a ele, né? Que tenha muitas bênçãos aí, que você consiga tornar esse Diálogo 360 ainda, que mais pessoas consigam ver, né, e ter acesso a essa informação de qualidade, que acesso de informação de qualidade é difícil, né, principalmente na nossa área, na área da saúde, que a gente tem tanta interferência de pessoas que não entendem da área, né. Então, parabéns Obrigada. Por ser arrojada sempre nessa área, por trabalhar, levar informação de qualidade na área da saúde. E falando um pouquinho de imunidade, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado no começo do inverno, dessa diferença de outono e inverno. Geralmente, você tem que se primeiro fazer toda a avaliação de otorrino, que poucas vezes a gente vai no otorrino para olhar. Né? Porque eu acho que otorrino e alergista são dois médicos que para essa época são bem importantes. A gente precisa ver se a gente tem uma rinite, né? Prevenir isso. Por quê? Mas eu vou ter contato com o vírus. Se você tiver com a sua rinite controlada, com a sua alergia controlada, porque geralmente pode começar com uma rinitezinha, uma alergia, aí aquilo já fica sensível, você tem contato com vírus, bactéria, e aí você vai se contaminar mais facilmente, né? Se você tiver e essas diferenças de temperatura também afetam bastante a gente. Otorrino, porque a gente tem que olhar se você não tem um desvio de septo, se você não tem algum problema, que nessa hora aí fica pior, né? Fica bem pior. Eu tô falando com conhecimento de causa porque, assim, em casa tem um monte de gente com rinite, com problema de... Então, eu acho que são dois médicos bem importantes e quando você pega um otorrino muito bom, ele é super importante na vida da gente, né? Principalmente pra gente que vive numa cidade como São Paulo.
Você pega a sinusite, aí todas as ites possíveis, né? Então, eu acho bem importante essa parte. Você fazer uma avaliação antes de entrar nessa... Porque a gente vem do verão todo feliz, né? Todo serelepe do verão, e aí você já entra, né? Então, assim, passar por uma avaliação e ver se você tem algum problema e não deixar de usar. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa passou no otorrino, passou no alergista, está indicada medicação de uso contínuo, principalmente de uso nasal ou de uso oral, né? O comprimido que você toma, e a pessoa para. Aí parou, você vai piorar. Né? Achando que aquilo está prevenindo de você ter uma inflamação, de você ter uma complicação. Então, se você já passou no alergista ou no otorrino e o médico prescreveu uma medicação de uso nasal de uso contínuo, é de uso contínuo. Se você tem dúvida, você volta e fala, doutor, não preciso mais usar? Porque eu vejo muita gente que para de usar. E é onde você tem a complicação. Outra coisa que eu acho que é importante que o pessoal que é importante fazer a lavagem nasal. Tá? A lavagem nasal é chata? É incômoda? Então, mas é importante nessa época, né? Você manter as vias aéreas sempre limpas, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Os médicos sempre recomendam, né? E isso não afeta em nada. Seja qual for a ferramenta que você vai utilizar para fazer isso, né? Tem alguns que tem um jato um pouquinho... um fluxo mais intenso, outros têm menos pressão ali, menos força. Qualquer ferramenta que a gente escolher para fazer essa lavagem é ok, é válido. O importante é fazer. Você diria alguma melhor hora do dia para fazer? Se é de manhã ou se é no fim do dia, já que saiu, se expôs ali com a poluição? Será que é melhor fazer no fim do dia, pensando aqui? Geralmente em 2 horários, se você pudesse, não um horário só, né? No banho você já vai fazer o vapor, já é importante e depois você lavar. Mas é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer e que é bem importante. A lavagem nasal é bem importante. Com soro mesmo, não precisa ser nada... tá caro, tá difícil, porque tem alguns que são meio caros, né? Os sachezinhos, de repente, né? E é simples, não tem muito segredo. Depois você comprou, de repente, ou com conta-gotas mesmo, o mais tradicional, o mais antigo. Você pode ir alimentando com soro e fazendo a lavagem. Tá? E o vapor, que é aquele antigo vapor que funciona, né? Então, para melhorar as vias aéreas, quem tem criança sabe do vapor, né? Se você tiver um aparelho, melhor, né? Mas eu acho que isso melhora toda essa parte onde a gente tem contaminação, para melhorar a parte imunológica, tá? Eu acho que acaba sendo uma prevenção, né? A gente acaba lembrando disso já quando já tá no meio do outono, entrando no inverno, ou você conseguiu passar ileso nessa transição, em algum momento, de repente a queda de imunidade vai te afetar, e aí os vírus vão se aproveitar, vírus, bactérias, Sim. né? O ideal é promover fazer esses movimentos, né? Ter essas atitudes ao longo do ano todo, que a gente esquece, né? Você falou que a gente vem todo serelepe do verão. É isso mesmo, né? Você tá lá, cheio de saúde. Você não lembra, né? Do perrengue que outono, inverno. A gente não teve esse frio que teve esse ano, né? Essa diferença de temperatura. Não é só o frio. Eu falo que eu me adapto bem se tiver muito calor e tiver muito frio, tudo bem. Não dá, é com essa diferença de temperatura, né? No mesmo dia. Tá quente, choveu, fez frio. Então, assim, você imagina que o nariz é uma mucosa. Então, ele sente muito tudo isso. Então, por isso que é importante. Se conseguir fazer isso antes, é o que eu falei. Às vezes a pessoa já passou no alergista e já passou no otorrino. E ele já colocou alguma coisa de uso contínuo e a pessoa não está usando. Passa o verão sem usar. Aí, assim, ideal é começar no outono. Não esquecer de começar no outono a usar. É importante cuidar do nariz, da garganta, fazer, né, esses vapores, fazer a lavagem nasal, né? Você usar mais gengibre, um chá de gengibre é importante, né? Já protege mais a garganta, melhora. Ele faz bem para o estômago também, né, o gengibre. Ele melhora toda a parte estomacal também, né? Ele é usado por grávidas também, para evitar azia, enjoo, né? Então, o gengibre é excelente. Chá de gengibre, né? Você pega um pedacinho, coloca gengibre, o própolis, tomar todo dia um shot
com própolis, 10 gotas, pode ser alcoólico ou não alcoólico, tradicional. E você usar com cúrcuma, pode ser a cúrcuma normal também, uma colherzinha de cúrcuma. Então faz um shotzinho de manhã, você já começa a prevenir, melhorar a tua parte imunológica, né? Que legal. Você falou de repente, ir ao médico, fazer esse check-up. Tem gente que já sabe que vai sofrer com isso, porque tem rinite, tem recorrência de sinusite. A pessoa já sabe, quase que fica ali só esperando acontecer. Alimentação, é uma rotina mais saudável, até manter, de repente, atividade física, que essa oscilação durante o dia, e também amanhece, de repente, um dia muito frio, que a gente teve aqui em São Paulo. Dias terrivelmente frios. E olha que eu era uma apaixonada por frio antes de ter filho. Depois, eu prefiro temperaturas mais amenas, né? Pode até fazer um friozinho, mas você não conseguir, de repente, sair de casa, né? Não, é muito difícil, né? Então, não dá força, não dá ânimo para fazer. As atitudes que a gente deve ter, até de alimentação, né? Já já a gente vai focar mais na suplementação. Você falou de algumas coisas naturais, que é coisa de vó. O vapor, o chá de gengibre. Às vezes você acorda aquele dia que tá mais seco. Sim. A garganta tá raspando. Você não tem certeza ainda se você vai ficar com dor de garganta ou se é porque o tempo tá muito seco. Essas pequenas atitudes que a gente pode fazer podem nos favorecer, então, afastar da gente vírus e bactérias? Então, eu acho que a percepção de si é extremamente importante. Se você falar em questão de comprovação científica, não tem nada em relação a isso. Mas o que eu vejo, eu tenho filhos já grandes, né? E eu tenho rinite, sou uma pessoa alérgica. Se você percebe logo de cara o que você tem, eu acho que você consegue tomar algumas atitudes, sim. A ingesta de água é extremamente importante, você ingerir mais água. E, de repente, tomar um gengibre, tomar um própolis, vou tomar um antialérgico que você já está acostumado a tomar. Então, isso tudo evita da progressão. Evitando a progressão, evita de você ter complicações, né? Então, eu acho isso bem importante, a questão de você se perceber. Então, o nariz começou, você percebeu que não está muito legal, a garganta não está muito boa. Então, assim, isso é extremamente importante, que você acabou de falar, que é a percepção. A alimentação também tem que melhorar nesse tempo, né? Então, todas as frutas vermelhas, vegetais, beterraba é extremamente importante, né? Se você puder tomar os chás também. Então, a camomila, que eu gosto muito, mas outros chás que você pode estar tomando, que vão... Hortelã é muito bom também. Então, assim, são chás que não é curativo, é preventivo, né? Alho é um antiviral maravilhoso, né? Então, aquele chá de limão, alho e mel, que a gente detesta, né? Mas faz muito bem também. Então, tomar esses devidos cuidados e fazer algumas coisas, né? Atividade física é importante continuar fazendo. Sono, a gente fala do sono, né? O sono tem que dormir bem. Se você não dormiu bem, cai sua parte imunológica. Então, assim, isso é extremamente importante. E alimentação e água, né? Eu acho que esses 3 pilares são bem importantes. Legal, tem que manter, né? A gente fala tanto aqui do cuidado com a alimentação, do dia a dia, do arroz e feijão, Sim. Né? Tem que manter, de repente, a consulta com a nutricionista em dia. É tão importante isso, né? Você esquece, mas eu não tô com problema agora, não quero perder ou ganhar peso, mas para seguir essa rotina alimentar em ordem, de repente é bom dar aquela checada, ver, às vezes o peso tá o mesmo, mas tá aumentando a gordura, tá perdendo músculo, isso acontece acho que depois da menopausa, Sim. Né? Com homens e mulheres, depois de uma certa idade, vão perdendo a massa muscular. Então, manter isso em dia. Mas você falou de dormir, e nós não estamos, de repente, falando só sobre horas de sono. A gente está falando de qualidade do sono. E tem uma coisa que interfere muito. Às vezes, a pessoa tem a quantidade de horas, ela está ali, está disposta a dormir, mas ela está preocupada. Ela não está em paz, né? Você acha que isso pode atrapalhar a nossa saúde também? Sim, atrapalha bastante o estresse, né? Estafa, burnout, que está sendo... E tem muito a ver com o uso das mídias, né? De Instagram, WhatsApp, que deixa a gente maluco, né? Qualquer hora do dia e da noite.
Então, assim, atrapalha bastante, né? Então, a preocupação do dia a dia, então conseguir relaxar. A atividade física também funciona muito como isso, né? É aquele momento que você não pensa em nada. O ideal é isso, você tentar focar, não ser só a atividade do músculo, mas o mental, você se desligar. Eu, quando faço atividade física, consigo me desligar, concentrar ali. E isso é muito bom para a mente também, né? Então, você vai estar cansado e consegue descansar melhor. E os momentos de lazer? A gente já teve a oportunidade de conversar aqui. Você disse que domingo para você é sagrado, Pra que mim? é o seu momento, é o seu dia de descanso e é o único dia de descanso dela, tá? Porque em todos os outros dias ela tá em qualquer outro lugar trabalhando, estudando, aprendendo, ensinando, né? Mas eu acho isso é um respeito. Né? Mesmo sendo um dia só, de repente podiam ser 2 dias, o sábado e o domingo, mas é um respeito que você tem por você. Pela sua família, né? Então, e viagens, de repente, viagens em família, né? Isso pode, ou viajar com quem tá disponível, de repente, para viajar com você. Ter esse momento e desconectar um pouquinho. A gente falou do WhatsApp até antes aqui de começar a gravação também, né? É dificílimo zerar o WhatsApp. É difícil zerar. Eu acho que é ser tolerante consigo mesmo. A gente vai errar, a gente vai esquecer de responder algumas pessoas, pedir desculpa, errei mesmo. O mundo está muito a milhão, muitas mudanças, a gente está passando por uma revolução, né? Uma revolução de conteúdo, a gente estava conversando de IA antes de entrar, então quantas novidades estão vindo e quanto a gente tem que estar antenado e quanto as empresas também têm que estar preocupadas, tanto os profissionais como as empresas, como é que elas vão estar se adequando a essas novas tendências, as novas tecnologias. Então, assim, está demandando muito de todo mundo mesmo, né? Então, você tem que desligar um dia. Eu falo que, assim, eu falo com algumas pessoas isso, né? Inclusive, um padre amigo meu. Um dia ele falou assim, não, porque o meu dia de descanso, mas você está dando aula no seu dia de descanso? Não, né? Não, porque a gente riu junto. Porque você quer ser mais que Deus? É aquela história. Se Deus, que é Deus, descansou no 7º dia, por que a gente tem que trabalhar, né? Para mim também foi difícil isso. Não é que eu nasci assim, não. Eu achava que 7 dias era para fazer. Então, meu dia de descanso era de arrumar gaveta, de colocar coisa em ordem. Eu acho que isso foi muito mais uma lição do meu marido, que eu falei, é descansar. Não fazer nada é não fazer nada. Eu falei, mas como assim não fazer nada? Não fazer nada é não fazer nada. Então, assim, eu acho que isso foi um aprendizado. Eu fui aprendendo isso. Porque às vezes a gente olha só no outro, só critica, né? Mas eu acredito muito, a gente estava falando de falar de família, mas assim, que você tá junto com uma pessoa que também te ensina, né? É o diferente de você. Então, eu peguei isso, falei, não, tem razão, né? Eu acho que tem que ter um dia de descanso. Eu acho que o domingo é o dia que você vai aumentar a sua fé, se conectar com o que você acredita, descansar, visitar aquelas pessoas que você tem que visitar, parente que você não vê, porque a gente perdeu muito disso, né? De visitar uma senhorinha, de falar um oi, porque assim, o tempo passa para todo mundo, né? Então, assim, é importante a gente se conectar com o passado também, para saber das coisas, com as pessoas, com outra forma de ver. E eu acredito que, assim, essa divisão que teve, polaridade, né, no nosso meio, afetou muito. Porque as pessoas não se visitam, às vezes, por uma besteira que alguém que nem tá nem aí com você, não sabe nem que você existe, e às vezes você não tá se conectando com alguém da sua família, com alguém perto, porque você não consegue pensar em outra coisa que não é aquilo, né? Ou tá de um lado ou tá do outro, tanto faz. Então, eu acho que a gente perdeu algumas conexões por causa dessa polaridade, né? E é importante a gente se conectar. Eu ouço coisa dos dois lados. De um lado e de outro. O meu Instagram não sabe o que eu sou. Nem de nenhuma das áreas. Porque é importante a gente ter conhecimento. Saber com o que a pessoa está falando. Aí te dá uma abertura de pensamento maior. Mas hoje é difícil. Hoje você é julgado. Se você segue alguém, você já é julgado, né? É difícil hoje a pessoa entender que você pode consumir de todas as fontes, né? A informação. Sim. E você, afinal, você é o filtro, né? Exatamente, você é o filtro. Então, uma pessoa falou pra mim, mas você segue fulano, você é de tal coisa? Não sou de tal coisa.
da ciência, da política, de qualquer coisa que a gente tá falando aqui. Não vou deixar de seguir. Não, mas mas isso é mal, seguir essa pessoa. Não vou deixar de seguir, vou seguir. Porque eu quero saber qual é a forma de pensar dele. Como eu sigo a outra pessoa que não tem nada a ver. Porque, assim, sempre tem uma lógica, né? E todo radicalismo, para mim, desculpa, é burro, né? Porque a gente tem que ser mais que tudo isso. Então, sempre tem A e tem B. Gente, pelo amor de Deus, tem C, tem D. A gente pode vir com outras coisas que sejam uma mescla diferente de tudo isso. Acho que limita muito, né? E nos coloca, assim, enclausurados, né? Eu acho que fecha a cabeça. Enquanto a gente tem que, com tanto conhecimento, com tanto que nos permite hoje, né, a gente conseguir decidir sobre as coisas, que é isso que você faz no Diálogo 360, sobre saúde, o que tem de integrativa, o que tem de diferente, o que é bom numa cirurgia, o que não é bom, né? Você tem tantas possibilidades, isso em todas as áreas, né? Você tem muitas possibilidades. Eu acho que tudo que deveria ser para nos ajudar pode estar, de alguma forma, nos engolindo, né? Deveria ser para nos ajudar. Então, mas você não pode se deixar engolir por tudo isso. Então, as redes sociais, se você não consegue frear, então ela tá te dominando. Sim. Se você não consegue parar, o celular, ok, ele é uma ferramenta ótima, mas a gente precisa conseguir desligar. Nem que seja um momentinho antes de dormir para dar aquela baixada, né? Sim. A gente já conversou aqui tantas vezes sobre isso, assim, pouca coisa é caso de vida ou morte, né? É que no trabalho estão precisando de mim. Provavelmente não é algo tão sério para interromper o teu sono, teu momento, teu dia de descanso. Sim, né? com certeza. Tudo virou caso de vida ou morte, porque o acesso tá tão fácil, você acessa a pessoa em qualquer lugar. Não, e as pessoas de respeito, porque você não me respondeu, você faz coisas, certo, né? Então, assim, domingo, respeitar, eu tive uma coordenadora quando eu dei aula, que ela não fazia nada no sábado e no domingo também. Não vem marcar coisa para mim de sábado. Mas eu acho que um dia é importante. Pelo menos um dia tem que ter. O domingo deixar reservado. E aproveitar esse dia, Silmara, porque eu vejo você, de fato, aproveitando esse dia. Você põe lá na sua rede social, eu te acompanho, né? Então tá com um animal de estimação, tá com seu marido, tá com sua família, Sim. né? Um parque, de repente um pé na grama, né? Então, igreja. Sim. É um dia que você não... Você pode ficar um dia, ok, sem fazer nada, em casa, tô de pernas pro ar, mas... Também existe a felicidade em naquele dia estar ativo, né? Se todo dia você acorda tão cedo para ir trabalhar, por que no dia de descanso você vai perder, né? Não que você não possa fazer isso vez ou outra, mas que deve. Mas também se manter ativo naquele dia que é só seu. Você coordena esse programa, esse roteiro, esse passeio, né? Não, e a gente que está em São Paulo, você tem tanta coisa para fazer, desde ir para um parque, e os parques estão maravilhosos, públicos, sem custo nenhum, né? Aí tem todas as igrejas possíveis. É verdade. Em São Paulo tem todas as igrejas possíveis, todos os templos que você quiser. Tem templos até muito bonitos, né? E você pode ir no cinema, num teatro, cheio de amostras gratuitas, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então, isso é muito importante. Eu acho que muita gente faz, viu? Eu acho que muita gente faz. Se dá o descanso de domingo. Tem que fazer. Tem que fazer. Senão a saúde mental grita, a imunidade não resiste. Só não vale ficar se comparando no Instagram, né? Aí a saúde mental não resiste, né? Não resiste a comparação. Agora, o que também está nos adoecendo, eu não sei se é uma questão da autoestima, mas a gente vê muito, a gente teve até casos recentes, trágicos aqui. Tudo se resolve hoje com uma cirurgia, um procedimento... E a gente vê complicações aí, claro, cada vez que você faz mais, a gente vai ter mais as complicações. Mas aí, será que... a pergunta não é será que precisava, é será que a pessoa sabia do risco
que corria, porque para fazer tudo, então até para fazer a toxina botulínica, que é tão consagrada na estética, a gente sabe que uma aplicação errada, 1 milímetro ali de aplicação errada, a gente pode ter como efeito colateral a queda da pálpebra. Ela é irreversível, né? Isso, mas é uma situação ali indesejada no momento ali da aplicação. Então, será que essa informação, esse conhecimento, por isso que eu tô aqui incessante falando sobre saúde. Eu acho super legal a gente saber, mas onde é que você vai buscar essa solução para um problema que de repente você está buscando? Olha, fazer uma colocação de prótese de silicone nas mamas só vai resolver uma questão de volume mamário. Não vai te deixar mais rica, ao contrário, você vai perder para fazer a cirurgia, que custa um dinheiro, Sim. Né? Não vai mudar o teu dia a dia, tua rotina, pode te deixar assim, você vai se achar mais bonita e tal, mas isso é um passo a passo, degrau por degrau. A princípio só vai resolver uma questão de volume mamário, né? Há muita expectativa, de repente, em cima de procedimentos todos, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso em relação à estética. Hoje a gente tem muitos equipamentos que podem fazer várias coisas, né? Os bioestimuladores também, que podem melhorar sem cirurgia. A questão corporal é que é muito usado a cirurgia, né? A questão facial um pouco menos, mas a questão corporal, e eu acho que a questão corporal na verdade, a gente tinha que estar acompanhado de um terapeuta antes de fazer alguma coisa, né? E ter um limite nessa questão de quantidades de cirurgias e quem pode fazer. Porque o que a gente vê, e você deve ver a mesma coisa que eu, são mulheres lindas, né? Maravilhosas, que não precisariam estar se submetendo a alguma coisa. Claro, você é livre a fazer o que você quiser. Só que tem que ser avisado dos riscos e tem que ter alguém também te ajudando a perceber o quão de melhora, o que você falou, quão de melhora tem em relação ao risco que você vai correr, né? Então, é isso mesmo que você quer? Você não tá bem assim, né? Você tá bem, não precisa. Então, assim, eu sei que às vezes as pessoas colocam tanto na cabeça e se comparam tanto que precisa, né? E agora o pessoal tá ficando muito... Não é magro, é seco, né? Então, assim, a ponto de perder a saúde. Então, assim, eu avalio que não é só... A gente está tendo muita gente magra sem saúde. Então, não é só a obesidade, a gordura, leva a doenças crônicas e tal, porque mais estudos são feitos aí. Mas o outro extremo é muito danoso também, né? De saúde mental, de saúde, assim, a ponto de gerar doença. Eu conversei com uma médica que ela estava com uma pessoa querendo emagrecer. Ela já estava muito magra, com a quantidade de massa magra muito baixa, a ponto de não estar menstruando, tá? Então já estava com alteração hormonal, estava com um pouquinho de osteopenia, né? Ela se recusou a passar uma prescrição para emagrecimento, né? Porque ela falou, não, você tá... Então ela está gerando uma doença, mas não é todo médico que faz isso. Né? E pode ser que essa pessoa tenha saído desse médico e foi em outro médico, né? Mas ela se recusou a fazer essa prescrição. Ela falou assim, Mara, o pessoal está deixando de procurar saúde. Então, assim, ela estava doente, ela já está com sintoma de doença, ela não precisa emagrecer mais nada. Pelo contrário, ela precisa engordar, mas a pessoa não pode ouvir falar disso. Né? Então, assim, eu acho que ficou um biotipo, assim, né? Um estereótipo que, assim, que tá fora do nosso alcance, né? E as pessoas perdem o passo, né? Gerando doença psicológica, psicossomática, de autoestima, né? Que é o que eu falo, as meninas de 11, 12 anos se maquiando, assim, absurdamente. Elas são lindas. Aliás, todas as mulheres são lindas. Eu não canso de falar isso, né? Porque, assim, você é linda do jeito que você é. E acho que a grande diferença, nós brasileiras, né, somos mais lindas ainda, porque a gente é uma mistura. Então, assim, é difícil você encontrar uma igual à outra, né? Então, essa mistura só tem mulher bonita. A gente tem fama de mulher bonita, né? E aí a gente perde essa noção do quanto a gente já é bonito, né?
Pra ficar chegando perto do que a outra tá de bonita, né? Tem um exagero mesmo, né? Então você tava falando aqui, eu tava lembrando. Então tem cabelo no cabelo, cílio no cílio, unha na unha, né? Então tudo você pode colocar então você alonga o cabelo, o cílio, a unha. E agora, se você não tá satisfeito com a cor dos olhos, a gente teve 2 famosas que foram fazer no exterior cirurgia para troca de cor do olho, né? Então, um procedimento que não é autorizado aqui no Brasil. Ainda bem. Tem uma possibilidade de fazer aqui em pessoas que perderam a visão do olho, porque ele perde a coloração, né? Então, para manter porque existe um risco que a nossa legislação aqui acredita que seja alto, né? Por isso que não é permitido Sim. fazer aqui no Brasil, de perder a visão do olho que mexe para fazer aquilo. Como a indicação é para a pessoa para o olho que já não tem a visão, então seria realmente só algo estético. E aí existe essa liberação para fazer aqui no Brasil, mas o caso é muito específico. Então, é um exagero, né? Então, assim, por que todos os olhos têm que ser claros? Por que todo cabelo tem que ser liso? Por que não é? Existe um exagero, assim. E a gente ficou, ao invés de ter a liberdade, porque muito se fala a liberdade da mulher, ao invés da gente gozar da liberdade, a gente tá presa nisso. Na verdade, a gente tá escrava, a gente não tá livre. Não é eu posso fazer, todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer. Então, assim, é uma falsa liberdade, né? Outro dia fui conversar com uma menina, ela falou, nossa, sua sobrancelha é grossa. Eu falei, porque eu nunca fui nenhuma modinha, né, e nunca tirei. Ela falou, a minha também era. E agora, o que ela fez? Ela raspou, ela tinha 20 anos. Ela tava com cara de 30, porque ela tava toda pigmentada. O que uma menina de 20 anos tem o que fazer? Vamos lá. É linda! Uma menina de 20 anos, porque você tem a beleza natural, né? Claro, você tirar você tem uma acne, se tem alguma coisa que esteja incomodando, mas é até patológico e faz bem você tirar a acne, deixar a pele mais limpa, ok. Mas fora isso, você não tem muito o que fazer. Uma maquiagemzinha leve, se bobear, não precisa nem disso, né? Porque já tem a pele bonita. Colágeno, tá? Né? Então, assim, vai tirar uma sobrancelha, que ela falou que ela tinha uma sobrancelha grossa. Aí você coloca cílio, você vai irritando tudo isso, né? Porque isso... tudo tem consequência, né? Você tem uma cola ali, você tá irritando o seu olho, você tá fazendo uma série de coisas. Então, assim, a que ponto, né? De pessoal novinho tá fazendo uma série de coisas. Então, é o que a gente conversou. Não é liberdade. Isso é escravidão, né? Porque você tem que estar com o cabelo... mas porque a sociedade, você tem que estar incluído... Eu acho que, assim, as mulheres tinham que lutar para ser mais livres em relação a isso. E não cair em tanto... Você quer ter um cilhão? Ótimo! Que bom, que maravilha! Mas eu não quero. E começar uma a elogiar mais a outra ao invés da gente competir, né? Do jeito que você é. Porque daí uma fica achando, não, porque ela não tá com cílio, porque ela não tá com sobrancelha, porque ela tá mais gorda, porque ela tá mais... Eu acho que nós teríamos que ser. Tá aí a quantidade de cirurgias que mulheres fazem 85%. Quer dizer, só 15% dos homens se submetem a uma cirurgia. E quanto mais nós somos, como nós somos tão mais importantes que eles para a sociedade, para a nossa família, a gente se submete ao risco de uma cirurgia. É um absurdo, não é? Para ficar mais bonito, é complicado, bem complexo, né? E não só várias cirurgias e vários procedimentos. E, enfim, muitos deles que, de repente, podia passar sem, né? Muitos motivos também que não são próprios para se submeter, só para se encaixar no padrão, para fazer parte de um grupo, para pertencer, né? Isso tudo, essa escravidão, né? Rouba a nossa vitalidade. Rouba. E tudo que a gente precisa ter é vitalidade. Tudo que a gente precisa ter é vitalidade. Vitalidade e você saber o que você quer, né? Porque às vezes, quanto de tempo você perde? Porque, assim, é muito tempo que a gente gasta para ficar bonita, vamos combinar. Não é pouco tempo. Não é pouco tempo. Então, o seu tempo de descanso já diminui, né? Porque você é mãe, você é mulher, então, assim, você tem que fazer atividade física. O tempo que você vai no cabeleireiro que tem que tingir, o tempo que você tem que fazer... É muita coisa que a gente faz.
né? A unha que agora não pode ser pequena, tem que ser grande, tem que ser de gel, o tempo que você perde nisso, sendo que tem riscos aí também, tá? Já tem históricos de... Estão estudando se aquela luzinha não dá câncer de unha. Então, assim, tem muita coisa que a gente está fazendo que ao invés a gente não está sabendo se faz bem ou não. Então, é prioridade de saúde? Não é, né? Então, assim, eu acho que a gente está conversando aqui de alguma coisa muito séria. Vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, né? Tudo bem. Porque tem que ser falado isso, né? A questão da beleza A pessoa trabalha, às vezes, com isso. Porque daí você se compara com uma artista, com uma modelo. A modelo vive disso, né? E muitas vezes o ganho dela é tão alto que ela tem uma série de pessoas para ajudá-la no cuidado da casa, que não acontece com a mulher do dia a dia. Eu acho meio cruel isso. Porque é uma comparação que não é real. É verdade. E as pessoas têm senso estético diferente também. Então também a gente deve se alinhar um pouco para entender, né? Será que eu tô deixando? Se você for fazer uma comparação, porque a gente não deve fazer, mas isso é natural que aconteça, comparar com alguém que tem um senso estético parecido com o seu, né? E com a vida parecida com a porque vida, não a é rotina, fácil. Porque a né? rotina da mulher Toda a não é fácil. possibilidade, de repente. Porque não é fácil a rotina da mulher hoje em dia, né? Principalmente em São Paulo, 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Lava, passa, cuida de tudo, faz comida, cuida de casa. E mesmo a pessoa que tem uma situação melhor, ela também tem uma rotina corrida. Por mais que ela tenha alguém ajudando, ela tem outras coisas para administrar, ela tem essa pessoa para administrar. Não é uma vida fácil, é uma vida bem corrida, né? Da mulher em geral. Seja ela de qual classe for, né? E se você puder deixar dicas, então a gente tá falando de imunidade, beleza, mas principalmente de cuidar do templo, né? Então, o nosso templo. O que você daria de dica, então, para quem tá em casa? E se você puder falar algum suplemento, alguma coisa que a gente não deve perder de vista aí no dia a dia? Então, eu acho que aquele suplemento de vitamina C com zinco é legal, vale, tá? Não é Legal. fake. Legal. Eu acho O que efervescente, pode tá. usar. Pode usar que é legal, uma vez por dia, acho que é legal. A vitamina C ajuda, tem uma ação antioxidante, o zinco age em mais de 300 funções e catabolismos do organismo, ele melhora a parte imunológica, sim. O própolis é impecável, tá? O alcoólico, o própolis é fantástico. Não tem coisa melhor que o própolis. 10 gotas, você falou? 10 gotas, num pouquinho de água. Não é agradável, né? Ele não é agradável. Você pode colocar um pouco de cúrcuma para virar um shot, que o pessoal gosta de que vira shot, né? Eu acho que os dois são bem importantes. A vitamina C, o própolis, alho, se tiver cápsulas de alho que você possa tomar. A equinácea melhora a parte imunológica, mas não pode tomar direto. Você teria que tomar durante um tempo, durante 2 meses a 3 meses no máximo. Se você passar num alergista, tomar um antialérgico, tomar seu antialérgico adequadamente. A gente tem alguns outros... Vitamina D? A levedura de cerveja, o levedo de cerveja também é importante, tá? O levedo de cerveja é um suplemento bacana. E a vitamina D. A vitamina D, estava esquecendo da vitamina D. A vitamina D é extremamente importante. Você tem que estar com ela dosada no organismo, né? No sangue, certinho. Mas você pode tomar nessa época 1.000 por dia. Tá? Porque daí tem aquelas de 50 mil na semana, mas 1.000 por dia você encontra em qualquer lugar, em qualquer drogaria, né? Você consegue suplementar e sempre melhora a parte imunológica. E o sol, né? Tomar um solzinho, porque nessa época a gente foge de tudo, fica lá em casa. Então, assim, você falou de não ficar fechado, mas tem a ver com o sol, porque eu acredito que o sol não produz só a vitamina D. Ainda não está tudo esclarecido, mas ele melhora muito o metabolismo do organismo como um todo. A gente é mais feliz em dia com sol, né? Mas se tomar aquele solzinho, sabe, dá uma melhorada, ótima, se sente bem, né? E o organismo tem reações aí que eu acho que ele ocasiona que não estão todas esclarecidas. Então melhora a parte imunológica também. Adorei. Deixar os contatos aqui. Aproveitar que a gente vai finalizando, mas você não vai sair daqui, doutora. A gente ainda vai para mais uma gravação especialíssima, que vocês vão adorar também. Mas, todo episódio eu falo da farmácia de manipulação Empório Magistral. Ela tá aqui em São Paulo, mas entrega em todo o país. Por isso que é
facílimo fazer esse anúncio aqui, porque eu não tô falando só com um grupo de pessoas, tô falando com qualquer pessoa do Brasil que esteja nos assistindo, tiver aí uma dúvida, que precisar mandar a sua solicitação aí da nutricionista, do seu médico para fazer um manipulado, quer tirar dúvidas sobre suplemento, ouviu aqui sobre algum suplemento e você quer saber mais, pode mandar sua mensagem no WhatsApp 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. O site também a todo vapor, www.emporiomagistral.com.br, www.emporiomagistral.com.br. Lá no Instagram, sempre com conteúdos relevantes, @Empório Magistral. E claro, você também vai seguir a doutora, se você ainda não a segue, @Silmara Spinelli, lá no Instagram, com muito conteúdo, muita informação. Vocês vão ver que eu não tô brincando. Ela não para. @Silmara Spinelli. Doutora, obrigada por ter vindo. Está sempre aqui conosco. Eu tô de olho nos produtos lá, porque tem produto de pele agora, que é assim, diferenciado, né? Eu já adoro o sérum rosa, né? É o meu queridinho. Então, quando tá acabando, já preciso repor. O mousse de fazer a higienização também, assim, É excelente. foi uma grande sacada, porque faz muita diferença no dia a dia, ainda mais muita maquiagem. Você Sim. precisa de algo ali para fazer uma natural, limpeza né? boa e mais natural, bem levinho. E os produtos novos, faciais, que ajudam. Aí tem o que é para usar depois da maquiagem, uma tecnologia incrível também, que tá tudo lá. Ele é todo vegano, não tem parabenos, né? Então você tem que tomar cuidado com o que você usa também, não é só com o que você come, né? A gente tem o creme corporal, que o pessoal tá gostando muito, tá usando para lipedema, para celulite, com resultados assim muito bons. Muito legal. E aí, avisar o pessoal para colocar que viu daqui, pra gente dar um desconto maior, né? Pros seus seguidores Que aí. legal. Então, ó, faz assim. Vai mandar mensagem, pedir algo lá, né? Pedir seu orçamento. Avisa que viu aqui no Diálogo 360. Fala que viu com a Denise, ou viu no Diálogo, que o pessoal já vai saber de onde vocês vieram. Eu sou cliente da farmácia, eu adoro já há bastante tempo. Você pode confiar, né? Eu falo que tem que ter a farmácia de manipulação de confiança, Sim. né? Porque o que vai ser feito ali é com a matéria-prima. A gente não conhece sobre matéria-prima, o leigo não conhece, Sim. né? Mas a farmácia sabe o que tá colocando ali. Então, as melhores matérias-primas, tudo de qualidade, tudo certificado, é na Empório Magistral. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, aqui, uma felicidade. A gente vai continuar por aqui. A vida é feita de diálogos e conexões. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!